Porque algumas pessoas preferem entrar em casos extraconjugais ao invés de terminar o próprio relacionamento. Conheçam Dominique. Ela nasceu nos anos 80. Ela era uma mulher de 32 anos que vivia com sua família no Mississippi, Estados Unidos. Dominique foi descrita como uma mulher notável. As pessoas que falaram sobre ela disseram que ela era adorável, que em todos os eventos que participava, ela se tornava a alma da festa por ser extrovertida, radiante, alegre e que era uma pessoa muito agradável de se estar. Dominique tinha 4 filhos, sendo 2 meninos e 2 meninas. Eles eram tudo para ela. Seu mundo literalmente girava ao redor dos filhos. Ela sempre tentava buscar o melhor por eles, só que, infelizmente, nem sempre ela conseguia, porque às vezes ela acabava passando por alguns problemas financeiros e não conseguia pagar algumas contas. Em agosto de 2018, Dominique conheceu um homem chamado Matthew, que trabalhava como policial. Assim que se conheceram, eles começaram a se ver com frequência, iniciaram um relacionamento e então Dominique ficou completamente apaixonada por ele. No decorrer da vida de Matthew, o homem que Dominique estava se relacionando, ele teve 2 esposas. A primeira esposa deu a ele alguns filhos. Ela acabou falecendo por motivos misteriosos. Motivos esses que levaram alguns investigadores a prestarem atenção ao caso dela. Aliás, Matthew foi investigado nesse caso. Só que após algum tempo surgiu uma teoria de que a esposa de Matthew teria tentado algo contra ela. E por isso a investigação ficou um pouco mais lenta e Matthew acabou sendo descartado. Após isso, ele se casou novamente, teve mais um filho. Nas matérias não se menciona se ele ficou com a guarda dos seus filhos do primeiro casamento. Só se diz que assim que ele conheceu Dominique, eles logo começaram a ter um caso. Nas matérias, mais uma vez, não diz como foi que eles se conheceram, se ele chegou dizendo que era casado, se ficou um tempo com ela e só depois disse. Enfim, só se dizia que Dominique sabia que ele era casado. Aliás, ela ficava tentando fazer com que ele terminasse com a esposa para ficar somente com ela. Só que Matthew deixou bem claro que ele queria continuar seu casamento, não ia largar a esposa, mas que ele também queria ter um relacionamento com Dominique. Além disso, ele ainda disse a ela que ela não deveria contar sobre o envolvimento deles com os filhos ou para nenhuma pessoa que ela conhecesse, porque ele queria que esse relacionamento fosse bem discreto para não afetar seu casamento. Enquanto Matthew estava com Dominique, ele a ajudou a pagar as contas da casa, também pagava seu aluguel, ajudou Dominique a comprar um carro e então, nesse início, eles ficaram super bem. Apesar de não querer nada sério com Dominique, ele era bastante possessivo, sempre queria saber onde ela estava, com quem estava, o que estava fazendo. E apesar de várias vezes ela ter tentado terminar com ele porque não estava satisfeita, porque ele não mostrava ela para os amigos, porque ele não dizia que ela era sua namorada, ela não estava satisfeita com isso. Então ela muitas vezes pedia para terminar, só que Matthew não aceitava e dizia que ele queria continuar com ela, mas que ele também queria continuar com sua esposa. No dia 18 de maio de 2019, Dominique seguiu sua rotina normalmente. Ela estava bem tranquila aquele dia porque seus filhos estavam na casa de parentes, eles iam dormir lá, e então, tanto a parte da manhã quanto à noite, ela estava sozinha e estava um pouco mais tranquila porque não estava se preocupando com os filhos naquele momento. No dia 19, dia seguinte, os filhos de Dominique chegaram em casa mais cedo porque eles queriam brincar com a mãe. Assim que chegaram, eles se reuniram, disseram que queriam pregar uma peça nela porque eles estavam com uma cobra de brinquedo e falaram que assim que a mãe chegasse até eles, eles iriam mostrar essa cobra e isso deixaria ela muito surpresa ou até mesmo assustada. O filho mais velho de Dominique, que tinha 8 anos, então pediu para os irmãos esperarem. Ele entrou na casa, foi até o quarto de sua mãe
e assim que chegou ali, ele encontrou Dominique sem vida. Após isso, ele voltou para a porta principal, contou aos seus irmãos e depois disso avisou alguns adultos que acabaram contactando a polícia. Assim que as autoridades foram até a casa de Dominique, eles a encontraram, a levaram para análise e ao chegar nesse local, os profissionais logo constataram que ela perdeu a vida devido a um tiro e então por isso eles decidiram conversar com alguns amigos e familiares dela para tentar entender o que estava acontecendo na vida de Dominique por aqueles dias. Eles ainda confirmaram que, ao vasculhar a casa, eles notaram que a porta principal não tinha nenhum sinal de entrada forçada, que a casa estava limpa, tudo estava em seu devido lugar e, principalmente, nada tinha sido roubado. Ao falar com os familiares de Dominique, eles logo apontaram que ela estava namorando um policial casado, disseram que ele poderia sim estar envolvido nesse caso, que os investigadores tinham que falar com ele, e por isso eles foram até Matthew. Assim que Matthew começou a conversar com os policiais, ele disse que sim, estava em um relacionamento com Dominique, mas que ele não tinha nada a ver com esse caso. Ele ainda deu a entender que durante algumas semanas antes, Dominique estava muito irritada com o relacionamento deles. Ele contou que ela vivia dizendo que ele tinha que terminar com sua esposa, que ela não estava satisfeita com aquilo. Porém, de acordo com Matthew, ele sempre deixou claro para a namorada, Dominique, que ele jamais largaria a esposa, que a família dele sempre vinha em primeiro lugar e que daquela forma estava muito bom para ele. Ele ainda deu a entender que Dominique provavelmente foi quem teria feito algo contra ela por estar muito chateado com o relacionamento. Só que os policiais vasculharam o quarto de Dominique, eles não encontraram nenhuma arma e então não seria possível ela ter feito nada contra ela sem aquele objeto no quarto dela. Eles então decidiram verificar os registros do celular de Matthew para ver onde ele estava na noite em que tudo ocorreu. Ao verificar esses registros, o celular apontou que ficou durante grande parte da noite no celeiro. Isso não era incomum, já que Matthew era da patrulha montada da cidade. Muitas vezes ele estava com um cavalo patrulhando a cidade, e então, de início, eles imaginaram que Matthew ficou no celeiro. Após investigar mais um pouco, eles descobriram que, na verdade, Matthew esqueceu o celular dele no celeiro. Depois disso, ele pegou uma viatura da polícia e começou a dirigir. Ao saber disso, eles procuraram várias câmeras pela cidade para ver se as câmeras pegaram a viatura de Matthew em algum momento. Ao verificar essas câmeras, eles acabaram descobrindo que Matthew estacionou a viatura bem próximo ao apartamento de Dominique e que ele tinha entrado e saído desse local. Ao ver isso, eles foram até Matthew, mostraram todas as provas. Ele continuou negando, mas não teve jeito, porque os policiais entenderam que ele esteve sim na noite em que tudo ocorreu com Dominique, que ele tinha mentido para eles, e por isso logo Matthew foi preso. Devido a tudo isso, Matthew decidiu contratar alguns advogados que o aconselharam. Até então, Matthew só dizia que era inocente, não queria confessar, e então esses advogados contaram a ele que toda a promotoria estava contra ele, que estavam juntando muitas provas, e que se ele não aceitasse um acordo judicial, provavelmente, ao final do julgamento, ele iria receber a pena capital, e isso acabou assustando Matthew. Depois disso, ele aceitou o acordo, se confessou culpado e acabou dizendo o que aconteceu no dia 18. Matthew disse que enquanto estava na rua trabalhando, Dominique passou caminhando. Ele falou que ofereceu a ela uma carona porque estava chovendo, estava escuro, mas ela não aceitou. Após isso, depois de alguns minutos caminhando, Dominique decidiu ligar para Matthew. Nesse telefonema, ela o convidou para passar a noite em sua casa ou para passar algumas horas em sua casa, já que seus filhos não estavam lá, e então ele disse que aceitou. Depois disso, Matthew falou que foi para o celeiro, deixou seu cavalo lá e também deixou seu celular,
pegou a viatura e dirigiu até o apartamento de Dominique. Ele contou que ao chegar ao apartamento de Dominique, a porta estava aberta, então ele entrou, só que ela estava cochilando e não percebeu que ele tinha entrado. Ao perceber que Dominique estava dormindo, ele então decidiu sair da casa, foi até a viatura, pegou sua arma e depois disso ele voltou ao apartamento de Dominique para seguir em frente com seu plano. Em uma outra versão se diz que, na verdade, Matthew estava de folga no dia 18. Nessa versão ainda fala que ele não encontrou com Dominique, que na verdade foi ela quem ligou para ele pedindo carona, dizendo que estava escuro, chovendo, enfim. Eu coloquei a primeira versão como destaque aqui nesse vídeo porque foi a versão mais veiculada, é a versão que eu acredito que seja verdadeira, mas eu gosto sempre de falar para vocês quando tem mais de uma versão, porque eu quero que vocês sempre saibam tudo sobre o caso, tá bom? O advogado de defesa de Matthew deu várias entrevistas. Em uma dessas entrevistas, ele falou que Matthew estava arrependido, que ele sempre foi um cidadão exemplar, cumpridor da lei, e que ele só fez isso tudo com Dominique porque ele chegou a um ponto em que ele não conseguiu se controlar. Em muitas matérias se diz que o motivo que Matthew deu para ter tirado a vida de Dominique é porque, segundo ele, ela o estava pressionando para que assumisse ela. Ele disse que Dominique estava dizendo que se ele não a assumisse, ela ia contar tudo para sua esposa e tudo o que ele não queria é que sua esposa descobrisse que ele estava tendo um caso. Apesar disso tudo, de nada adiantou ele querer tanto preservar seu casamento, já que assim que terminou de confessar e sua esposa descobriu o que ele fez, ela o abandonou e logo depois ela pediu divórcio. Por esse caso se tratar de um policial branco que tirou a vida de uma mulher negra, o caso agravou as já tensas relações raciais que existiam no estado, fazendo com que toda a mídia e a população local clamassem por justiça. Os amigos e familiares de Dominique falaram com jornalistas, disseram que estavam indignados, contaram que algumas semanas antes do ocorrido, ela havia compartilhado com eles que achava que estava grávida, só que ela tinha receio de contar isso a Matthew porque não sabia como ele iria reagir. Apesar desse relato, nas matérias não se menciona em momento algum se ela estava grávida ou não, só diz que em um certo momento Matthew chegou até a dizer que ela só estava inventando essa história da gravidez porque ela queria tirar mais dinheiro dele. Em setembro de 2019, a audiência de Matthew começou e nela o promotor logo avisou que eles tinham retirado a opção de pena capital porque ele tinha se considerado culpado e tinha assinado o acordo. Ainda nessa audiência, os advogados de defesa disseram que o que levou Matthew a fazer isso é porque Dominique começou a exigir mais dinheiro dele e quando Matthew negou esse dinheiro, ela disse que se ele não desse mais dinheiro a ela contaria sobre o caso para a esposa dele. Eles disseram que Dominique levou Matthew ao limite, que ele não aguentou tanta pressão e por isso chegou ao ponto de fazer o que fez. Ainda durante essa audiência, o promotor também foi ouvido e disse que o que tornava as coisas mais difíceis era porque Matthew usava um distintivo. Ele declarou: a pessoa que cometeu esse ato era alguém que deveria proteger a comunidade e não o contrário. Apesar de inicialmente a audiência ter iniciado em 2019, ela se estendeu por muito tempo e em setembro de 2020, aproveitando isso, os advogados de defesa de Matthew pediram que fosse feito um exame psiquiátrico nele para ver se ele realmente estava apto para passar por um julgamento e então ele fez esse exame. Somente após muitos meses saiu esse resultado. Quando saiu, se constatou que Matthew estava apto para ser julgado e então só assim o processo continuou. Devido ao momento que estamos vivendo no mundo, a audiência dele foi remarcada inúmeras vezes, até que em 2021, finalmente, a audiência voltou a acontecer e ele finalmente recebeu sua sentença. Ao final de tudo, ele foi considerado culpado e ele recebeu perpétua, sem possibilidade de condicional. Embora Matthew tenha sido questionado sobre o falecimento de sua primeira esposa, ele afirmou que não está envolvido nesse caso e por isso o caso dela ainda prossegue. Após a prisão de Matthew, alguns familiares de Dominique foram ouvidos por um jornalista e um primo dela declarou o seguinte: Dominique era a vida da festa.
Depois que ele a levou, nenhuma das nossas reuniões de família foi mais a mesma desde então. Uma outra prima de Dominique também foi ouvida e disse: "A justiça foi feita aqui hoje. Estou muito animada. É lógico que queríamos a pena capital, mas meu coração mesmo assim está em paz, sabendo que ele está atrás das grades e que não pode mais cometer algo assim de novo." Após meses tentando, a família de Dominique entrou com um processo contra a cidade e contra Matthew, e esse processo é avaliado em 5 milhões de dólares. Nesse processo, o advogado alega que os oficiais não supervisionaram Matthew antes de o contratar. Eles disseram que anteriormente Matthew foi suspeito pelo caso de sua esposa enquanto trabalhava em outro departamento, fora que também declararam que ele estava de plantão quando tirou a vida de Dominique e por isso a cidade tinha que arcar com os prejuízos. De acordo com o processo, o advogado da família de Dominique tem uma testemunha ocular que afirmou ter visto Matthew saindo de sua viatura ainda vestindo o uniforme. E em uma entrevista, a família ainda disse que os filhos de Dominique precisam dessa justiça, que qualquer dinheiro que eles receberem nesse processo, eles vão guardar. Esse dinheiro vai para um fundo que ficará guardado até que os filhos dela se tornem adultos e possam usufruir desse dinheiro. Eles dizem que não vão mexer e sim vão guardar para os filhos dela. Até o momento não existe nenhuma informação de como está o andamento desse processo, se eles ganharam, se perderam, enfim. Eu acredito que esse processo ainda está em andamento, já que eu não encontrei nenhuma matéria falando sobre isso. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não. Coloca sua opinião, que como eu sempre digo, é muito importante para mim e também me ajuda no engajamento. Se você está assistindo esse vídeo pela televisão, para rapidinho, entra pelo celular 10 segundos. Se você não quiser escrever um comentário, coloca só um emoji, só para dizer que você está querendo impulsionar esse vídeo, que está querendo ajudar o canal. Coloca, por favor, que isso faz toda a diferença para mim. Também não deixa de deixar o seu like, porque isso interfere muito nos vídeos aqui da plataforma, sabe? Então, se você quer me ajudar de alguma forma, deixa um comentário, nem que seja um emoji, e também deixa o seu like, tá? Me segue lá no Instagram, @marissa.neves, porque todas as vezes que a plataforma não te avisar que tem vídeo novo, eu estou sempre lá te avisando. Temos vídeos aqui 3 vezes por semana, a maioria das vezes é sempre segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. E eu com certeza espero vocês aqui para um próximo vídeo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.